infantil atinge, em média, quase 1.800.000 crianças e adolescentes, segundo dados do IBGE. Cerca de 45% dos adolescentes entre 14 e 17 anos ocupam as piores condições de trabalho infantil. Este, portanto, é o tema do Diálogos da Cidade de hoje. Eu recebo o juiz e coordenador do Juizado Especial da Infância e da Adolescência aqui no Vale do Paraíba, o Ademar Cunha Neto, e também o representante do Conselho Tutelar da região leste, o Alan Santos. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Bom, o trabalho infantil, ele infelizmente não é de agora, né? Desde os primórdios da civilização, ele é muito real, né? Era até pior antigamente, hoje a gente ainda tem algumas leis de combate, mas ele é bem mais antigo que isso. Sim, isso é verdade. A gente, enquanto humanidade, sempre conviveu com essa questão e hoje, felizmente, a sociedade está criando uma consciência de que tudo a seu tempo, né? Há um tempo para brincar, há um tempo para trabalhar. E mundialmente essa questão tem sido discutida, né? Eu começo aqui a minha fala me remetendo aqui a uma agenda da Organização das Nações Unidas, a Agenda 2030, que objetiva erradicar o trabalho infantil no mundo. Essa agenda, para que a audiência entenda um pouco do que se trata, né, são objetivos de desenvolvimento sustentável que são baseados em alguns pilares. E um desses pilares é justamente a questão social. Quando se fala em questão social, a gente necessariamente precisa falar de trabalho digno, de trabalho decente. E dentre esses objetivos de desenvolvimento social, existe uma meta de erradicar o trabalho infantil do mundo até 2025. A gente sabe, né, estando em 2023, que essa é uma meta muito difícil de ser alcançada. Mas o Brasil tem, na medida do possível, promovido as ações necessárias para caminhar nesse sentido. Ainda que a gente ainda tenha um número expressivo de crianças e adolescentes. Isso que eu ia falar, o Brasil não é exemplo. Em trabalho, mas se a gente pegar os dados estatísticos da última década, a gente vai ver que, felizmente, a curva foi negativa. Né? A gente ainda não tem dados do impacto da pandemia sobre a questão do trabalho infantil. Né? Depois a gente pode até aprofundar um pouco mais esse assunto, mas, felizmente, assim, os dados estatísticos mostram uma curva descendente no número de trabalhadores infantis no Brasil. Embora a gente saiba que ainda tem muito a fazer. Sim, e esse número que eu falei, né, quase 1.800.000 crianças e adolescentes, deve ser muito maior, né? Só uma estatística, tem muitos dados que ainda não são computados, né? Infelizmente, o número deve ser diferente desse. Eu vejo um aspecto muito positivo, né? Principalmente enquanto nível nacional, nível Brasil. Se nós pegarmos essa curva que o doutor falou, desde a Revolução Industrial, que teve o maior pico lá de trabalho infantil, até a atualidade, nós percebemos o crescimento em política pública, né? Em 1988, nós tivemos a promulgação da nossa Constituição Federal, né? Posteriormente, nós tivemos o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. No ECA, nós temos artigos que garantem o trabalho digno, né? Todos os direitos da criança e do adolescente. Nós tivemos o PET, a criação do PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Em 2011, ele entrou no LOAS, então ele virou do âmbito nacional. Então, todos os municípios do Brasil são contemplados pelo LOAS, pelo PET. Aqui em São José dos Campos, né, o PET teve reflexo. Anteriormente, criança, adolescente, que estava ali no semáforo, a abordagem generalizada, que era a abordagem social que a gente chamava, ia abordar, o pessoal tacava pedra, né? O município criou um programa específico do PET, então hoje nós temos uma abordagem social especializada para criança e adolescente, que tem as questões lúdicas, sabe como abordar melhor a criança, melhor o adolescente, chamar ele. Após a abordagem do PET, eles encaminham para o Conselho Tutelar, né?
Nós fazemos um diagnóstico, chamamos a família, tentamos entender todo o cenário econômico, socioeconômico da família, para ver qual que é a medida de aplicação que a gente aplica. Então, no contexto todo, eu percebo uma melhoria, como o doutor falou, né? Teve um índice negativo aí, houve uma queda nessa questão. Eu tenho aqui alguns dados, fizemos um comparativo do ano de 2022 para o ano de 2023, começando para o dia 1º de janeiro, né, até o dia 31/5. Então, por exemplo, 2022, a atuação nossa, o lançamento de trabalho nosso, voltado à exploração do trabalho na medicância, nós atendemos em 2022 44 casos, né? Enquanto agora em 2023 foi 16. Então houve uma queda boa aí. Trabalho infantil, em 2022, nesse mesmo período, né, nos 5 primeiros meses de 2022, 86 casos. 2023, 49. Houve uma queda também. Direito à profissionalização, 21 casos em 2022. Em 2023, 18. Também houve uma queda, não tão grande quanto os outros índices. Exploração, trabalho irregular, 2022, 25. 2023, 13. Então, vem havindo quedas aí, então tem um aspecto positivo. Uhum. E vocês ainda acreditam que as punições são brandas? A gente falou, tem vários aspectos envolvidos, né? A questão muito mais ampla, não é uma situação fácil, mas sim, são vários problemas sociais, questões culturais também. Mas vocês acreditam que as leis ainda são brandas aqui no Brasil, nesse sentido? O que a gente precisa entender é o seguinte: existe o trabalho infantil e existe a exploração do trabalho infantil, né? São dois momentos diferentes. Porque o trabalho infantil, a gênese do trabalho infantil está na condição socioeconômica da família, né? A gente precisa olhar para aquele conjunto familiar e entender o que impulsiona uma criança ou um adolescente para o mundo do trabalho, sendo que o ideal seria impulsioná-lo para a questão educacional. E quando a gente vai analisar a fundo aquela realidade, a gente vai ver uma situação de pobreza, uma situação de orfandade, uma família sem condições de oferecer para aquela criança, para aquele adolescente, a melhor condição de educação. Às vezes reproduzindo até o mesmo ciclo dos pais, né? Exatamente, né? Às vezes não apenas pela condição, mas porque acreditar mesmo, né? Porque foi como eles aprenderam por parte dos seus pais, repetindo hábitos, né, perpetuando aqueles hábitos que foram passados de geração em geração. E a gente precisa olhar para isso como uma questão social, e não exatamente como uma questão a ser punida. Esse é um aspecto, né? Quando a gente pensa em exploração do trabalho infantil, a gente já está vendo de alguém que está tendo um proveito, está tirando um proveito econômico daquela situação de carência que impulsionou uma criança ou um adolescente a trabalhar. Uma mão de obra mais barata. Uma mão de obra barata. Então, há sim aí uma questão de ilicitude envolvida. Nesse caso, é que a gente tem que entrar como Estado para coibir a prática. Nesse aspecto, o Estado ainda está caminhando para conseguir alcançar não vou evitar a palavra punição, mas para alcançar o combate a essa exploração. Nesse papel, a Justiça do Trabalho tem funcionado, no caso do nosso tribunal, através dos JEAs, né, que é o Juizado Especial da Infância e Adolescência, para tratar de questões concretas de trabalhadores infantis que são explorados e que acabam virando reclamações trabalhistas. Então, hoje existe dentro do nosso tribunal uma estrutura especializada para tratar dessas questões específicas de exploração do trabalho infantil. A gente trabalha além da questão legal, né? Legal. De legalidade. Exatamente. A gente trabalha com os processos concretos e a gente trabalha também nas ações de formação, esclarecendo, fomentando a aprendizagem,
trabalhando com os empregadores, com as empresas que são cumpridas a cumprir cotas de aprendizagem. Então, a gente participa de muitos eventos, né, programas como esse de hoje, de levar conhecimento à população, porque isso tudo a gente acredita que integra o judiciário à nossa sociedade, à nossa rede de proteção e ajuda a desmistificar a questão do trabalho infantil e combater a exploração do trabalho infantil. Isso é muito importante. Assim. Sim, quer complementar? Um dos ciclos do PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, né? Ele faz o diagnóstico, identifica, cria política pública. Um dos ciclos dele é exatamente a divulgação, né? Então aqui também um papel importante da TV Câmara, né? Enquanto um meio que influencia a opinião pública, de chegar até a sociedade para a gente poder entender o que nós podemos fazer enquanto sociedade, né? Aqui estou como conselho tutelar, o doutor está como o juiz do trabalho, mas e quem está assistindo como sociedade, o que pode fazer, né? Primeira questão é entender, conscientizar sobre a questão do trabalho infantil. O que seria isso? Você está ali vendo uma criança no semáforo pedindo esmola, vendendo uma balinha, não contribua, né? Não dê esmola, porque você contribuindo, você dando a esmola, você tem a manutenção, né, daquela questão toda. A criança continua sendo influenciada ali e pedir esmola. Então, um dos trabalhos importantes é o trabalho que vocês estão fazendo, então parabéns aí para a TV Câmara de estar fazendo isso. E para a gente deixar claro, assim, hoje, atualmente, no Brasil, é proibido o trabalho de adolescentes menores que 14 anos. É isso? Proibido. Exatamente. Até os 14 anos, nenhuma forma de trabalho é permitida. Uhum. É uma faixa etária em que, inclusive baseado em convenções internacionais, que são, inclusive, mais severas do que a nossa legislação, nenhuma forma de trabalho é permitida antes dos 14. Na verdade, a idade limite para o início do trabalho, pela nossa legislação, é 16 anos, nem 14 é. Existe um intervalo entre os 14 e os 16 anos em que se permite um trabalho muito específico, que é a contratação de aprendizagem, né, por meio de aprendizagem, que é um contrato de trabalho, há a experiência prática do trabalho, mas é um trabalho supervisionado. Né? Então, esse trabalho supervisionado, ele agrega alguns elementos importantes para o desenvolvimento dessa adolescente. Junto com a experiência do trabalho, a experiência teórica, que é intercalada com a experiência prática, e é conduzida por entidades que têm um know-how disso, que são especializadas nisso. Então, tem toda a carga educacional envolvida ali, o acompanhamento adequado àquela faixa etária. E mais do que isso, para o aprendiz, a frequência e o aproveitamento escolar são obrigatórios, até que se complete o ensino médio. Então, é um trabalho que não vai prejudicar a formação educacional da criança e, no caso, do adolescente envolvido. Uhum. E não pode trabalhar à noite, né? Tem outros pré-requisitos. Exatamente. Assim, dos 14 aos 16 existe essa faixa da aprendizagem, que só é permitida a aprendizagem. A partir dos 16 já é autorizado o trabalho, exceto em algumas circunstâncias específicas. Não pode trabalhar no horário noturno. O que se entende pela nossa lei? Horário noturno, o trabalho das 22 às 5 da manhã. Isso é permitido antes, isso é totalmente proibido antes dos 18 anos. Trabalho em condições de insalubridade, condições de periculosidade, exposição, por exemplo, material elétrico, inflamáveis, explosivos, arma de fogo, né? Isso é proibido para menores de 18 anos. Trabalhos que sejam contrários à formação moral, psíquica e física do adolescente também são proibidos antes dos 18. Né? Então, assim, na verdade, o objetivo da nossa lei é que
se cumpra o ciclo educacional básico antes de se ingressar no mercado de trabalho. Ainda mais num tempo, né, que a gente está vendo a expectativa de vida crescer tanto. Sim. E a gente vê as pessoas demorando muito mais para poderem se aposentar e uma taxa de desemprego entre pessoas maduras, adultos maduros, grande. Se eu posso dar emprego para o adulto maduro que tem todas as psicologicamente está preparado, né? E que é o arrimo da família, naturalmente, por que eu vou dar esse emprego, tirar o emprego do arrimo da família e dar para o adolescente? Né? Não faz sentido. Nós percebemos aí a diferença já de um trabalho formal para o trabalho informal. Né? Sim. Enquanto ali a criança está vendendo bala no semáforo, por muitas vezes ela não está indo para a escola, tá tendo a taxa de evasão, o histórico de evasão escolar dela é alto, né? Enquanto no trabalho formal, acompanhado por todas as leis, ela tem acompanhamento na escola, né? Então você vê essa diferença toda. Sim, aí o que a gente falou de perpetuar, né? Aí a criança que ela não estuda, ela também vai ter trabalhos precários, não vai ter um bom salário, isso vai E aí nós percebemos o seguinte, né? Existe muita questão da vulnerabilidade social, né? Enquanto ali, de repente, uma criança, um adolescente está trabalhando, né? Enquanto ele devia estar estudando, nós temos uma outra população que nasceu numa família com poder aquisitivo maior, trabalhando, estudando muito mais. Então, qual que é a competitividade que esses dois vão ter no mercado de trabalho futuro, né? Quem vai estar mais para frente, quem vai estar mais para trás? Então, você vê também um prejuízo nessa questão. Desigualdade também lá. Sem dúvida. Bom, a gente vai para a nossa primeira pausa de hoje. Então, hoje no Diálogos estamos falando sobre o trabalho infantil. Fique com a gente, voltamos já já. Volta com Diálogos. Hoje estamos falando sobre trabalho infantil. Queria voltar para esse segundo bloco falando que ainda é muito enraizado culturalmente, né, que o trabalho enobrece o homem e é usado também com as crianças, né, de que é melhor a criança ela tá trabalhando, porque senão ela vai para o mundo do crime, que ela não pode ficar à toa, e não é por aí, né? A criança ela precisa ter oportunidades. Uma criança tem que brincar e ela tem que ter o acesso à educação, que é o que a gente ainda falha bastante nesse sentido. Não, sem dúvida. A gente não pode confundir os conceitos. Trabalhar, de fato, faz parte da vida adulta, de fato é esperado, socialmente aceito e valorizado, mas tudo tem a sua idade. E a gente traz raízes históricas que fomentam no imaginário popular alguns mitos que não são verdadeiros, porque acredita-se que trabalhar para a criança está fazendo um benefício para ela, quando na verdade, como nós já tivemos a oportunidade de discutir aqui, na verdade você está tirando a competitividade dessa criança. Há estudos que dizem que quanto mais anos de estudo, maior a chance de ingressar no mercado de trabalho. Quanto mais anos de estudo a pessoa tem, maior a remuneração na vida adulta. Quanto menos estudo, mais sujeito a subempregos aquela pessoa estará na vida adulta. E mais propenso estará a repetir esses ciclos com os seus filhos, exatamente. Né? Então, você acaba criando um círculo vicioso que perpetua a pobreza. É o que a gente chama de ciclo da pobreza. Em que se sustenta esse ciclo da pobreza? Justamente nesses mitos. Se a gente não desconstruir esses mitos de que trabalhar na infância é bom, enobrece, que é melhor trabalhar do que roubar, a gente nunca vai conseguir romper esse ciclo que perpetua a pobreza, que perpetua a desigualdade social. E junto com a desigualdade social vem inúmeras mazelas que assolam a sociedade. Problemas de segurança pública, problemas de saúde, problemas que geram custos e oneram a população. Ou seja, vejam quantos problemas
agregados, Com as consequências tem isso, né? quantas consequências o trabalho da criança e do adolescente acaba trazendo para a sociedade. Ao passo que se eu investisse na educação, eu melhoraria as chances de empregabilidade desse adulto, eu melhoraria a renda per capita, eu diminuiria os índices de criminalidade, diminuiria os gastos previdenciários com acidentes que acontecem por conta de subemprego, né? Eu diminuiria problemas de custos do Estado com saúde, ou seja, há estudos que dizem que para cada real que você investe em educação, você colhe 10 em benefícios futuros, em crescimento econômico. Tem uma frase de Pitágoras que diz: educai a criança para que não seja necessário punir o adulto. É isso, né? Sim. Exatamente, assim, há estudos entre a população carcerária que mostram que grande parte da população carcerária foi trabalhador infantil. E há uma explicação lógica para isso. Se a gente pensar, por exemplo, no adolescente que está no semáforo vendendo bala, vendendo paçoca, que é uma realidade que a gente vê com habitualidade. Pensa, a exposição que ele está não apenas de ser atropelado, mas a exposição que ele tem de ser abordado por alguma pessoa mal intencionada. Querendo ou não, por mais que a gente imagine que aquele adolescente ele é esperto, que ele sabe se virar, que tem malícia, ele é um adolescente. Um adulto sempre vai ter mais malícia. Sim. Um adulto mal intencionado sempre vai conseguir fazer uma abordagem de uma maneira a ludibriar aquele adolescente, conseguir fazer uma abordagem que faça com que ele seja tentado a entrar na conversa dele. Se não por um caminho, é por outro. Por exemplo, que menino adolescente, né, ele está ali por quê? Por causa de dinheiro. Né? Que menino que não gostaria, por exemplo, de ter um tênis legal, um boné legal, uma roupa legal. Uma correntinha né? legal. Uma correntinha, né? Coisas que atraem. Então, assim, a pessoa mal intencionada, ela sabe fazer essa aproximação. Manipular. Sabe manipular os interesses. E existem aquelas piores formas de trabalho infantil. Existe uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, número 182, que prevê as piores formas de trabalho infantil. E o Brasil possui um decreto, o Brasil é signatário dessa convenção internacional, e existe um decreto no âmbito nacional que prevê, relacionando todas as piores formas de trabalho infantil. E o trabalho em semáforos é uma dessas piores formas de trabalho infantil por algumas razões, né? Porque expõe a risco de atropelamento, porque é céu aberto, insalubre, né? Está exposto a sol, está exposto a chuva, frio, né? E está exposto a abordagens pelo tráfico, abordagens de cunho sexual, né? Então a exploração sexual, a exploração pelo tráfico de drogas são duas graves violações de direitos de crianças e adolescentes a que essa criança, esse adolescente está sujeito estando ali no semáforo, vendendo a balinha, vendendo a paçoca dele. Né? Então, veja, o traficante se aproxima daquele adolescente. E a gente sabe do poderio econômico, né, do tráfico. Então, eu falei assim, me faz só esse favorzinho, me leva isso aqui, ali. E ele ganha um dinheiro que ele não está acostumado a ver, que a família não está acostumada. E às vezes a própria família, às vezes, até incentiva, né? Porque vê uma cega, oportunidade, né? Porque vê aquela oportunidade de ganho fácil, só que não enxerga o que existe por trás disso, as consequências disso. Né? Então, assim, por isso que a população carcerária, grande parte trabalhou na infância. Por quê? Porque é muito fácil você corromper o adolescente e, de uma vez que ele entrou nesse mundo, a saída é muito difícil, porque ele se acostuma com aquele ganho, até o dia que a polícia pegou uma vez, pegou a segunda vez, daí ele vai ter que ser internado, né? Vai ter que ir para alguma primeira medida protetiva, vai para a Fundação Casa, daí isso começa a ficar cada vez mais difícil de você resgatar. Ao passo que, estando na escola, que deve ser o ambiente controlado de segurança
de segurança daquele adolescente, ele não vai estar exposto a isso. E se ele não é abordado pelo tráfico, ele pode ser aliciado para a exploração sexual, que é outra pior forma de trabalho infantil. E os traumas, né? Exatamente. Na vida. Na questão do conselho tutelar, é interessante assim, entender qual que é o papel do conselho tutelar, né? O artigo 98 do ECA, o ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que sempre que tem um direito violado ou ameaçado em ser violado, tem atuação do conselho tutelar para garantir direitos, né? A gente volta lá no artigo 4º do ECA. A criança tem o direito de educação, direito à saúde, de lazer, direito à dignidade, né? Então, sempre que tem um direito violado ou ameaçado de ser violado, tem aplicação de medida do conselho tutelar. Então, por exemplo, assim, quando a criança está no semáforo, ou no tráfico de droga, isso aqui, infelizmente, é uma realidade comum do nosso município, né? Temos bastante casos assim. Faz um trabalho para o tráfico de drogas, aí vai para a delegacia, o pai e a mãe não quer ir fazer a oitiva, acaba o conselheiro tutelar indo lá na tutela, fazendo essa oitiva, e fizemos a oitiva, de repente o adolescente é liberado, a gente chama a família, o adolescente está lá sem estudar, o adolescente não tem lazer, né? Então, assim, você vê uma consequência de direitos violados. E o Conselho Tutelar, ele atua para garantir esses direitos das crianças e adolescentes. Você estava falando em São José dos Campos, qual que é a nossa realidade? É alto os índices de trabalho infantil? Você acabou de comentar, né, alguns casos de exploração também. Como que é a nossa realidade? Olha que a gente ainda está numa cidade privilegiada, né? Brasil afora, a situação ainda mais complicada. Como que é a nossa realidade hoje? Hoje o município tem bastante política pública para chegar nessas famílias, né? Nós até vimos que no índice aqui houve a queda das questões do trabalho infantil. Mas o nosso município, infelizmente, tem a questão do tráfico de drogas, né? Desses adolescentes sendo influenciados ali para fazer o tráfico, porque às vezes quer uma correntinha, quer um bonezinho, quer uma coisa que não tem condições da família dar, e gera esse ciclo. Nós temos a questão também da medicância, né? Várias formas de medicância, às vezes nem sempre é vendendo as coisinhas ali no semáforo, mas a família tá com a criança, adolescente pedindo esmola, fala, olha, eu preciso de um leitinho para ele, né? Nós temos também a questão de exploração sexual no sentido, às vezes até como o doutor falou, conhecer alguém ali no semáforo, olha, eu consigo te dar isso, entra aqui no carro, vamos sair comigo. E aí infelizmente, a exploração sexual, né? E aí tem a atuação toda da rede de proteção. Quando o caso chega para o conselho tutelar, é como se você apertar um botãozinho que eu falo, né? A gente aperta um botãozinho, aciona toda a rede de proteção, e aí tem um trabalho do CRAS, do CREAS, né? Rede integrada, né? Da rede integrada, que são centro especializado para cuidar dessas pessoas. Aí tem apoio social, apoio psicológico, né? Eles têm um trabalho intersetorial que a gente chama, que é com toda a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, para devolver o caso para a gente, né? Uhum. E quando a gente fala no judiciário também, como que você avalia? Ele está preparado no sentido de humanizar também essas questões para lidar com esses casos? Veja, hoje em dia a gente tem uma legislação sólida nesse sentido. Assim como o GEA, no âmbito do Tribunal do Trabalho, cuida de questões de trabalho infantil, a Justiça Estadual, né, ela tem os juizados da infância e juventude. São juizados especializados, também contemplados pelo ECA, e hoje, mais recentemente, a gente tem legislações bem modernas sobre escuta especializada, sobre depoimentos especializados, tudo objetivando aproximar o judiciário e o Conselho Tutelar, né, toda a rede de proteção do objetivo último, que é garantir a proteção dessa criança e desse adolescente. Nem sempre foi assim. Se a gente for fazer um resgate histórico, lá do final do Império para o início da República, quando a gente for buscar nos antigos juízes de órfãos, crianças e adolescentes nem ouvidos eram.
Então, assim, a gente ainda carrega alguma herança socioeconômica, cultural daqueles tempos, mas a nossa legislação ela é uma das mais modernas do mundo, né? O ECA, que a gente precisa também parar um pouco assim de achar que o ECA é ruim, que o ECA serve para defender infrator. Não é isso, né? Ele é um instrumento muito moderno, reconhecido internacionalmente, que objetiva tratar criança e adolescente como criança e adolescente, né? E com todas as suscetibilidades. E o ECA não está sozinho nisso, né? A nossa Constituição tem um artigo 227 que é a base disso tudo. É o artigo 227 que diz que toda criança tem direito à convivência familiar, à educação, ao lazer, ao esporte, à cultura, né? Tudo que faz um cidadão pleno, toda criança e adolescente tem direito. E me diz mais, que isso é responsabilidade da família, isso é responsabilidade do Estado, e isso é responsabilidade da sociedade. Então, assim, onde a família falta, o Estado tem que estar presente. Aí entra o Conselho Tutelar, aí entra o Poder Judiciário, o Ministério Público, CREAS, CRAS, né, PET, todas as entidades que formam essa rede de proteção. E ainda que o Estado fale, todo cidadão, enquanto cidadão, tem essa obrigação de cuidar das crianças e dos adolescentes. Está na nossa Constituição. É isso. O Conselho Tutelar é o símbolo dessa mudança social toda, né? Porque antigamente a criança, adolescente, todos os casos era judicializado, né, no antigo Código de Menor. Hoje não. Hoje, com a criação do Conselho Tutelar, nós atuamos mais pro lado social do que o lado judiciário. Bacana. Bom, a gente vai para mais uma pausa, então nossa última pausa de hoje. Voltamos já, não sai daí. Volta com Diálogos da Cidade. Hoje eu estou recebendo o juiz e coordenador do Juizado Especial da Infância e da Adolescência aqui no Vale do Paraíba, o Ademar Cunha Neto, e também o representante do Conselho Tutelar da região leste, Alan Santos. A gente está falando sobre o trabalho infantil. Para fechar aqui esse terceiro bloco do programa, a gente falava em off o que é permitido, né? Porque a gente ouve desde criança, né? O filho tem que arrumar a cama, pelo menos, né? Tirar as coisas do lugar, uma coisinha ou outra, tudo bem, né? Que isso, até para ele se manter organizado e tudo mais, mas em que ponto que, poxa, a partir daí não tá normal, ele tá sendo explorado, seja pela mãe, pai, pelo responsável. Existe uma linha tênue nessa questão, né? Eu, enquanto adolescente, acordava de manhã, arrumava ali minha cama e tal, mas a partir do momento que aquilo torna uma obrigação, ou que eu venha fazer as mesmas atividades do que um funcionário, uma doméstica, por exemplo, aí é exploração, aí existe o trabalho infantil. Tem horário. Né? Tem horário. Nós já pegamos casos de uma listinha que o pai e a mãe faziam, olha, 8 horas você tem que acordar, fazer isso, você tem que lavar a louça, tirar a sujeira, tirar o lixo, então ele tinha um horário. E se ele não fizesse, ele apanhava. Então existe uma linha tênue aí do que pode e do que não pode ser feito. Né? Dentro do âmbito ali do seu quarto, dar uma organizada na cama, tal, isso aí tá dentro do limite aí que a gente faz. Passou disso, não pode ser feito, né? Aí já é uma violação de direitos, né? E aí, quando a gente fala em casa, se torna até mais difícil no caso de denúncias, né, de alguém descobrir isso. Para a gente falar também dessa questão, como denunciar, né? Quais são os caminhos hoje para que uma pessoa pode denunciar, fazer denúncia anônima, né? Muitas pessoas têm receio também. Veja, só para complementar o raciocínio dele, acho que assim, ajudar em casa é salutar, ninguém aqui é contra isso. Né? Eu acho que o grande divisor de águas ali que a gente precisa avaliar é se está prejudicando o desenvolvimento físico, Perfeito. psíquico e educacional da criança. A partir do momento em que você cruza essa linha,
você começa a ver que a criança começa a ter baixo desempenho escolar porque está vindo muito cansada para a escola, a gente precisa investigar o que está acontecendo. Né? Não é normal que uma criança chegue na escola com sono, machucada, né? Não é normal isso. E assim, qual é o problema, né, da exploração do trabalho doméstico? Esse também é uma das piores formas de trabalho infantil, está incluída lá na lista TIP, que eu mencionei há pouco, que o Brasil é signatário de uma convenção internacional da OIT, e relaciona. E o trabalho infantil doméstico também é considerado uma das piores formas de trabalho infantil. Por quê? Porque expõe a criança a abusos sexuais, psicológicos, físicos e dificulta muito a fiscalização. Dentro da casa é muito difícil a fiscalização. Não é a qualquer momento que você pode exercer a fiscalização ali dentro. É muito difícil a denúncia. Então a gente precisa cuidar muito disso. E os vizinhos, assim, nesse contexto de que a sociedade toda é responsável pelas nossas crianças e adolescentes, os vizinhos, as pessoas que frequentam, se estão diante de uma situação de abuso, de exploração de trabalho infantil, elas devem levar ao conhecimento das autoridades competentes. Nós temos telefones no âmbito municipal, a gente tem um telefone no âmbito nacional, que é o Disque 100. Você pode fazer a denúncia anônima, né? Se essa denúncia vai ser tratada, vai ser conduzida ao órgão competente, se for o caso. Deixa eu só fazer um adendo. Normalmente eu recebo lá a denúncia anônima. A denúncia é anônima, nós não sabemos quem denunciou, mas na própria denúncia está escrito assim, ó, meu vizinho do lado direito, e aí o denunciado tem direito de ter acesso à denúncia. Então quando ele olha e fala, então assim, quando for fazer a denúncia, já sabe quem é. Não colocar característica. Meu neto, meu filho, não colocar características ali, né? É uma dica, né? É uma dica. Mas, assim, usar o Disque 100, porque o Disque 100 ele vai tratar essa informação e vai conduzir para o órgão que vai ser o destinatário da denúncia. Mas, além disso, a gente pode fazer a denúncia via Ministério Público do Trabalho na internet. Hoje em dia, se qualquer um pesquisar Ministério Público, MPT, né, Ministério Público do Trabalho, também vai conseguir ter acesso a um canal de denúncias. Se for uma situação muito grave, até levar o caso ao conhecimento direto na delegacia de polícia, né, ao Conselho Tutelar, porque há violações de direito que não podem esperar. Perfeito. Há violações de direito que precisam ser resolvidas imediatamente. Né? Então, assim, a gente não tem espaço para burocracia. Até essa questão virar um processo, chegar até o judiciário, a violação já aconteceu, né? Ela já se consumou. Então, assim, é preciso um olhar atento, né? Programas como esse de hoje que são importantes para alertar a população nesse sentido. E a gente falou do grande número. De uma forma geral, está conseguindo ser, essa demanda está sendo suprida, assim, do número de denúncias, algumas, né, como você mencionou, precisam ser resolvidas imediatamente, são mais graves, mas de uma forma geral estão sendo atendidas, em tempo hábil, digamos assim. O que acontece é o seguinte, né, a gente precisa de dados estatísticos bastante seguros para poder dar uma resposta como essa. E dados estatísticos são base de tudo. A gente precisa de dados estatísticos para formular políticas públicas, para direcionar recursos públicos, né, para programar ações. E o que acontece, né, como foi dito no início do programa, né, os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, né, do IBGE, são de 2019. Né, e o que a gente teve de 2019 até hoje? A gente teve uma pandemia. E a gente não consegue ainda dimensionar exatamente qual foi o impacto que a pandemia trouxe para a questão do trabalho infantil em âmbito nacional e âmbito mundial. Né? O que a gente sabe é que, empiricamente, olhando na rua, cresceu. Houve um acréscimo durante o período da pandemia. E há explicações razoáveis para isso. Por quê? Durante a pandemia, a gente sabe que muitas pessoas morreram.
muitos arrimos de família morreram. E isso gerou muitos órfãos, e a gente não sabe exatamente quantos desses órfãos foram empurrados para o trabalho infantil. Né? A gente também teve muita situação de crise econômica, né? Porque a necessidade da pandemia fez com que as pessoas ficassem em casa. Então, consumissem menos, muitos setores da economia comércio fechou, desaqueceram, comércio fechou, restaurantes fecharam, né? Isso gerou desemprego, né? E isso acabou empurrando as crianças para uma situação que naturalmente já é tida como pior forma de trabalho infantil e ficou mais cruel ainda, né? Porque durante a pandemia, no momento em que se exigiu o isolamento, né, essas crianças estavam na rua, expostas ao vírus, expostas, sem escola, né? Sem escola. Todas fechadas. Por isso que durante a pandemia assim, condição de ter aula online, né, mesmo. Exatamente, não tem recursos tecnológicos para. E uma questão interessante que assim, uma das portas de entrada de denúncia do Conselho Tutelar é a escola, é o UBS. Então essas crianças não indo para a escola não ainda mais. Não assim como os casos de violência, né, doméstica contra crianças que tiveram um salto durante a pandemia. Exatamente, assim, por incrível que pareça, a gente tende a imaginar que o ambiente do lar é o mais seguro para a criança, mas não é verdade isso. Né? Apesar de todo esse movimento, né, essa comoção que existiu por conta dos ataques pontuais a uma escola ou outra, né, que gerou um temor na sociedade em relação a enviar os filhos para a escola continua sendo o ambiente mais seguro para uma criança e um adolescente. Porque, infelizmente, quando a gente pega dados de abuso sexual contra crianças e adolescentes, a grande maioria dos abusadores são pessoas da família ou próximas da família. São pessoas que frequentam o ambiente doméstico. Todo ano, o Conselho Tutelar ele apresenta um índice ali de quanto de violência houve, violação de direito, cada violação de direito, quem foi o agente que violou o direito, né? Porque assim, é interessante entender que sempre que tem um direito violado, tem alguém violando esse direito, né? Que pode ser, como o doutor disse, a família, o Estado ou a sociedade, né? E às vezes até o próprio adolescente em razão de sua conduta, conforme o ECA coloca lá. Teve um ano que nós prestamos contas que foi 53% do agente violador foi a família, foi o pai o responsável ali. Complicado. Bom, a gente está chegando na reta final do programa. Qual balanço que vocês gostariam de fazer? Vocês gostariam de deixar algum recado? Eu acho que o que fica como principal é a educação, né? Que a gente precisa ter esse investimento para que essas pessoas, essas crianças e adolescentes tenham mais oportunidades e com isso, né, não se perpetue essa condição da pobreza, do trabalho, né, do subtrabalho. Então, acho que essa é a mensagem, um recado que fica. O meu recado é, primeiramente, né, agradecer esse espaço que a TV Câmara nos dá, né, para o Conselho Tutelar quanto órgão, para chegar até a população, para transmitir essas mensagens, né, e dizer assim, que debatam esses assuntos, né, para que vire política pública, né, enquanto sociedade, façam denúncia. O doutor disse, tem um canal de denúncia anônima, diz que 100, de repente, quero tirar uma dúvida, pode ir no Conselho Tutelar, ou liga no 156, registra lá. Então, o que eu deixo de mensagem, olha, denuncie, participe ativamente enquanto sociedade. Os telefones do Conselho Tutelar, eles também podem ser usados diretamente, né? Aqui em São José nós temos um para cada região, isso, nós temos o Conselho Tutelar Leste, que cuida de toda a Zona Leste, Conselho Tutelar Sul, que abrange toda a Zona Central, e o Centro, que abrange o que não é abrangido para nenhuma das duas. Então são 3 ao todo, também pode ligar diretamente. Pode ligar diretamente no Conselho. Fazer a denúncia. E faz a denúncia por lá. Bacana. Ademar? Bom, dirigindo às famílias, acreditem no potencial das suas crianças e dos seus adolescentes. Isso é fundamental. Uma criança e um adolescente educado, com oportunidades, vai gerar frutos e vai fazer com que aquela família cresça e consiga se livrar daquele ciclo que tende a se perpetuar na pobreza. Ofereça essa oportunidade. É um gesto de amor que você faz pelas suas crianças e pelos seus adolescentes. Para a sociedade, tenham em mente, toda criança, todo adolescente
é criança e adolescente de todos. Não existe a criança e o adolescente daquela família ou daquela família. Todos são de todos. A gente precisa cuidar igualmente de todos se a gente quer crescer como nação. Pensem nisso, façam a sua parte. Denunciem, apoiem, deem subsídios para as políticas públicas para que a gente possa construir uma sociedade mais justa, menos desigual e mais sólida enquanto nação, para que a gente possa desconstruir conceitos errados do passado. E para o Estado, invistam em políticas públicas, porque o governante de hoje não vai ser o mesmo governante de amanhã, mas o país é um só. Todos nós pertencemos à mesma sociedade e a gente precisa evoluir. E a gente só vai conseguir evoluir se todos fizerem a sua parte. Estado, sociedade e família. Eu fui numa palestra de uma tribo de índio. Aí o cacique lá falou assim, olha, toda vez que uma criança nasce, que o índiozinho nasce, não é o filho do índio do outro índio, é o filho da tribo. Nós cuidamos como filho da tribo. Talvez essa é a mensagem que a sociedade teria que fazer também, né? Toda vez que uma criança nasce, não é o filho do João ou da Maria, é filho daquela sociedade. Sociedade. É um problema e dever de todos, né? Que garantam segurança, o direito dessas crianças e adolescentes. É isso, gente. Obrigada mais uma vez, viu, pela participação de vocês. E é isso. Hoje, com esse tema importantíssimo, trabalho infantil, nós encerramos o Diálogos da Cidade de hoje. Para você ter acesso a este programa na íntegra, você pode nos acompanhar pelo youtube.com/câmara-sjc ou no nosso canal aberto, que é o 12.3. E para você acompanhar todas as novidades, os bastidores aqui da TV Câmara, pode nos acompanhar também pelo Instagram, que é o @tvcâmara-sjc. Eu fico por aqui, mas semana que vem tem mais. Tchau, tchau!